Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando um novo vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje iremos fazer estudos em PETR4, Vale 3, COGN3 no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem quiser seguir. É importante fazer um disclaimer, né, que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas, das minhas visões pessoais que eu compartilho aqui gratuitamente para que todos nós possamos evoluir juntos. Essa é a tela do Setup JJ, onde o objetivo dele maior é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a configuração do Setup, tá? Sendo que eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, pelo fato dele trabalhar com todos esses indicadores de forma harmônica, né, e unitária também. Por isso, um relógio suíço dando o timing, né, o momento certo, geralmente, na maioria das vezes, de entrada, de saída, inclusive de não entrar no setup. Lembrando que aqui nós temos uma playlist, né, do Setup JJ, com mais de 50 vídeos já, explicando cada indicador desse, tá? O porquê de cada indicador, o porquê da calibragem, da configuração, como foi desenvolvido o JJ Index. A gente fala muito também sempre sobre o Fibonacci do chefe, né, do Marco Rossi, o Triple Screen, né? E lembrando sempre, pessoal, e nunca se esquecendo, tá? Que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos. Por isso, trabalhar a nossa mente, trabalhar a nossa disciplina emocional é mais do que importante, tá? Quando a principal peça do setup não vai bem, dificilmente a gente vai bem no trading, tá? Por isso a gente precisa estar bem para que a gente vá bem nas operações. Então vamos lá. Estudos de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras, Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA e COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna Educação SA, no Setup JJ. Vamos começar então com os estudos de Petrobras no Setup JJ. Toda semana eu tenho deixado essa tela aqui, tá bom, pessoal? Para quem quiser dar um print, né? Dar uma pausa aqui, um print. A gente mantém geralmente essas figuras aqui impressas e coladas na mesa, né? Para lembrar sempre e nunca se esquecer, tá? Então está aí. Vamos lá. A Petrobras, o gráfico mensal dela tá aqui, né? A gente vê que agora, nesse momento, nós estamos aqui com todas as três médias, né, móveis exponenciais apontadas para cima, MACD, né, comprador e crescente ainda, dentro do Fibonacci a gente bateu aqui, né, nesse 161 do setup. Nós temos as linhas de tendência aqui, tá, bem claras ainda, respeitadas, né, e dentro do mês de outubro a gente está positivo, né? Aqui parado nesse 141 do Fibonacci aqui, né, pessoal? Inclusive nessa convergência de fibos, né? JJ Index comprado com PVT voltando para dentro da banda, né? E CCI também meio flat aqui perto da região do 200, acima, né? No gráfico semanal, a gente observa aqui mais claramente as linhas de tendência, né, de alta, né, que estão aqui, tá? A semana passada o ativo chegou a testar praticamente essa linha de tendência aqui junto com a média móvel de 27, lembrando que todas as médias estão apontadas para cima, MACD também, comprador e crescente, banda de Bollinger aberta, tá vendo? JJ Index comprado com o PVT flat aqui, né? E o CCI também mais ou menos aqui
segurando na região da linha de 200 dele aqui, tá? Olhando o gráfico diário, a gente vê novamente aqui, né? A gente observa novamente aqui as linhas de tendência, tá vendo? Ó, né? A gente vê, ó, que o JJ Index nesse ponto aqui, ó, virou para comprador, tá vendo, pessoal? E aí, se a gente fizer uma linha aqui, ó, em cima dele, né? Eu vou colocar um pouquinho para frente para que a gente possa ter uma visão melhor, tá bom? Aqui, ó, nesse ponto aqui, o JJ Index virou para comprador. Olha o volume virando para comprador também, né? Se a gente jogar aqui para baixo, ó, olha o que aconteceu com o CCI. Ele virou para o alto também, né? E chegou aqui depois a tocar a linha do 100 dele, tá vendo? E o ativo abriu o candle de alta, rompeu com esse... Aqui tem um gap, né? Rompeu com esse gap aqui a linha do 9 e do 27, tá vendo? E abriu alta novamente. A gente tem que lembrar que aqui é topo histórico, né? E a gente tem, né, pessoal, aquele ombro, cabeça, ombro aqui que a gente já falou em semanas passadas, né? Onde houve essa correção, né? A tendência ainda é de alta, tá bom, pessoal? Estamos passando por outra correção aqui ainda, mas olha só. MACD comprador, bandas de Bollinger abertas para cima, né? O volume que deu uma azedada aqui, mas o JJ Index está comprado com PVT flat, né? Indo para o gráfico... e olhando aqui, pessoal, a gente vê que no dia 3 vem balanço novo do terceiro trimestre aí da Petronilda, né? E a estimativa é que ela dê esse lucro aqui, ó, 3,37 por ação, né? Mais ou menos 3,38, né? 3,378 de mais esse lucro aí por ação. Vamos ver como é que vai vir a distribuição disso e tudo, mas Petrobras ainda continua um ativo muito bom, né, nessa questão de distribuição de lucros e tudo, né, bem saudável e tudo, distribuindo altos lucros ainda, né. Indo para o gráfico de 60 minutos, né, pessoal, a gente observa aqui que aqui nesse caso a gente tem essa linha de tendência de alta aqui, né, que ela ainda está intacta, tá, pessoal? Aqui talvez a gente possa interpretar como um topo duplo, aqui uma formação, sendo que a neckline está aqui, né? E a gente vê que o ativo voltou a corrigir, né? Porém, por enquanto, linha tendência de alta, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Ela não rompeu o topo anterior, o fundo anterior ainda, né, pessoal? E aqui a gente não pode esquecer do gap, né? Esse gap que está aqui é a média móvel exponencial de 200 está apontada para cima, a de 9 e 27 já viraram para baixo, o MACD está comprador, mas minguante, ou seja, a força compradora está caindo, a própria banda de Bollinger começou a fechar, né? Ó, né? JJ Index ficou aqui meio em definição e o CCI, ó, já virou para compra aqui, né? Nesse momento aqui, ó. Tá? Nesse momento aqui. Olhando o contexto para a semana do ativo é esse, né? A gente vê ainda linha de tendência de alta no semanal, no diário e no de 60 minutos, tá bom, pessoal? Linha de tendência, né? Tá bom? Vamos então agora para estudos de Vale 3 no setup JJ. O gráfico mensal de Vale é esse, né, pessoal? A gente sempre lembra daquele topo duplo, né? A gente lembra também dessa consolidação aqui que ele tinha rompido, né? Mas agora ó, o preço voltou para dentro da consolidação, tá bom?
Infelizmente, né? O preço voltou aqui para dentro, ó. As médias de móveis exponenciais de 9 e de 27 já voltaram para baixo de novo. A de 200 está apontada ainda para cima. JJ Index comprador. CCI virou a linha dele para cima também para compra, né? Mas essa semana a gente sabe que o minério de ferro deu uma boa devolvida aí no preço, né, pessoal? E com gráfico semanal a gente observa aqui também mais claramente o topo duplo, né? A gente observa aquela fugida que o preço deu, ó, da consolidação, tá vendo? Desse retângulo, mas ele infelizmente nessa semana voltou, né? Ele bateu aqui no 76 dessa convergência de fibras e voltou para dentro daquela consolidação, tá bom? Médias móveis exponenciais de 9 virada para baixo, de 27 flat e a de 200 ainda para cima, né, pessoal? A gente ainda tem a linha de tendência, né, de alta, né? O volume ficou negativo, JJ Index virando para vendedor, ó, o PVT aqui prestes a romper a 200 para baixo. O CCI, ó, ele bateu aqui na linha do zero, ó, e ficou, né? Essa linha do zero, lembrando, né, do CCI 50, ela é um sinal de topo e fundo, tá bom, pessoal? De região de topo e fundo. Quando a linha do CCI 50 rompe essa região do zero dele, muitas vezes é que ela rompeu uma região de topo ou fundo, tá bom? Olhando o gráfico diário, né, pessoal? Aí a gente observa aqui mais claramente, ó, aquilo que a gente mostrou nas semanas passadas, que foi o rompimento do preço, né, da consolidação. Ela rompeu também a linha de 200, né? Chegou a bater aqui, ó, no 111 desse FIBO e voltou, né? Voltou aqui, ó, com as médias móveis de 9 e 27 apontadas para baixo, a de 200 também, tá vendo? A banda de Bollinger começa a abrir de novo para queda, o preço, o volume aqui também deu uma caída boa. Olha o JJ Index, ele fez, ó, a regressão à média que a gente mostrou na semana passada, tá vendo, ó, né? E justamente aqui quando o preço voltou, e o próprio CCI também fez, né? Que o CCI, a linha de regressão à média dele, o sinal é na 200 aqui, ó, tá vendo? E ele já virou vendedor, ó, rompendo aqui a linha do 100 para baixo, ó, tá vendo? Então, Valesca, que estava prometendo talvez um movimento interessante aí para o alto, devolveu tudo nessa semana, tá bom, pessoal? E a situação dela agora é essa, né? Ela tinha dado uma descolada do minério de ferro que estava caindo. A gente lembra que esse ativo é muito sensível, né? A cotação do minério de ferro, sobretudo de Dalian, né? Na semana passada, falo semana passada, a primeira semana do mês, né? Houve um feriado, né? Na China, onde o mercado ficou fechado a semana toda, então não tinha tido cotação do minério de ferro. A gente acompanhou por outras cotações de Singapura, né, e tudo mais, mas acabou que com a queda do minério de ferro dessa semana, a Vale, que não estava nem respeitando, né, essa queda do minério de ferro, estava subindo mesmo assim, ela deu uma boa devolvida, tá bom? A gente também tem que observar que Vale também vai divulgar resultado, né, do terceiro trimestre, agora no dia 27 de outubro, né? E a previsão também é um lucro relativamente alto, tá? Claro que comparando Petrobras com Vale, Petrobras está pagando muito mais, tá bom, pessoal? Porque a ação da Petrobras está em torno de 34, 33, 32 reais, pagando 3,78, né? Vale, né? A cotação já é bem mais alta, né? E tá pagando esse valor que ainda também é alto por ação, tá? Não é baixo, não. Se pagar esse valor aí do lucro, que isso aí é lucro, né? Vamos ver como é que vai ser a distribuição de dividendos, né? Tá bom? Mas tá vindo o balanço deles aí, a divulgação do terceiro trimestre, né? No gráfico de 60 minutos, a gente observa bem mais claramente aqui, né, pessoal?
aquilo que eu expliquei na semana passada, ó, do rompimento da consolidação, que eu não entraria aqui, lembra? Porque o preço estava muito longe já da média de 50. A gente falou de Francis Galton, né? Da teoria da lei, né? Da regressão à média. Então eu esperei ele voltar para cá. E aí ele fez essa estratégia aqui, 9.2, o Larry Williams, né? Voltando de lado para a média de 9. Justamente aqui no ponto do 76. E quando ele bateu aqui aqui foi o traçado desse Fibo, né? Que e parece mágica, né, pessoal? Mas quando ele bateu justamente aqui no 111 desse Fibonacci, o ativo caiu, né? Ou seja, a região de reversão violino, né, pessoal? Aqui a gente explicou na semana passada, né, o start da estratégia 9.1 do Larry Williams, aqui a da regressão à média, aqui o cruzamento das médias, ó, justamente em cima do 76, onde ele rompeu. Essa lateralização aqui, ó, que também é um padrão gráfico, né? É a estratégia 9.1 do Larry Williams, né? E o preço foi caindo, ó. As médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo, ó, com um MACD vendedor e crescente. As bandas de Bollinger estão dando a volatilidade para essa queda ainda, né? A média de 200 ficou flat e o preço voltou para dentro daquela consolidação, ó, tá vendo? Tá vendo? Para dentro daquele retângulo. Volume vendedor, JJ Index vendedor com PVT lá embaixo, ó. E CCI vendedor também querendo apontar aqui para 200, né? Que está aqui abaixo, ó. Né? Quem sabe vai dar uma sobrevenda aí, tá bom? Lembrando também outra coisa que eu já comentei, né? Se vocês olharem lá para trás no gráfico de Vale, ela tem muitos gaps, tá bom, pessoal? Muitos gaps abertos lá, tá? É um ativo que está sempre abrindo com esses gaps aí, tá? Então, o contexto do ativo para a semana é esse aqui, pessoal. A gente ainda tem uma linha de tendência de alta aqui no semanal, né? A gente ainda tem uma linha de tendência no diário, porém com essa correção forte aqui fazendo esse throwback, né? Na média móvel exponencial de 200. E na linha e no gráfico de 60 minutos a gente começou uma linha de tendência de queda aqui, tá bom, pessoal? Inclusive com JJ Index já vendedor, né? E tudo, ó. Se a gente traçar aqui, ó, um pouquinho atrás, ó, a gente vê a virada, ó, a regressão à média do JJ Index, o rompimento do PVT aqui na média de 50, dando venda para o JJ Index, o próprio CCI virando para venda, tá vendo? Né? E o rompimento das médias e as médias viradas para baixo, isso aqui também denota, né? Sinaliza uma linha de tendência de queda, tá bom, pessoal? E aí tudo isso acompanhado por um volume vendedor, tá vendo? Claro que o preço não desce e não sobe em linha reta, né? Ele sempre vai ter o que a gente sempre fala, impulsão, correção, impulsão, correção, ó, impulsão, correção. Só que o que é observável aqui, ó, que são topos e fundos descendentes, linha de tendência de queda, tá bom? Nunca podemos esquecer disso. Isso é simples, mas eu vejo muita gente esquecer, tá bom, pessoal? Vamos lá para a análise de COGN3, ou seja, Cogna Educação, no setup JJ. O gráfico de Cogna é esse, tá bom, pessoal? Se vocês puderem aí, abram o gráfico mensal mesmo de Bitcoin, né? BTC, USD, Bitcoin em dólar, para vocês fazerem uma comparação desse gráfico mensal aqui de Bitcoin com Cogna, tá? Claro que as proporções percentuais são diferentes, a gente vai passar pelos gráficos comparativos ainda, tá? E claro que isso, mas o desenho do gráfico é bem parecido, tá bom? Vocês vão ver lá, tá? Cogna é um ativo de altas e baixas muito boas, que dá uma boa oportunidade, tá bom, pessoal? Eu repito aqui, na minha visão, Cogna não é um ativo para manter em carteira, mas é um ótimo ativo para trading, né? É um ótimo ativo para trading. A gente vê aqui que ainda o JJ ainda que está vendido no mensal, né?
o MACD também está vendido, mas está minguante, ou seja, tem perdido força essa venda aqui no mensal. Vamos para o semanal para a gente olhar aqui a análise para a semana, né? A gente vê ainda a linha de tendência de queda, tá bom? As médias de 9, a média de 9 cruzou de 27 para cima, ou seja, MACD está comprador aqui, só que ficou flat, tá bom, pessoal? Essa semana eu quero dar uma atenção a esse Fibonacci aqui, ó, da pandemia que eu tracei, tá bom? Que eu pego o topo anterior da pandemia e o fundo da pandemia, tá vendo? Esse é o Fibonacci da pandemia. Se vocês observarem aqui, ó, o preço bateu justamente, parece que é combinado, né? Claro que não é. Justamente no 111 está revertendo, tá vendo? Ou seja, a dinâmica do Fibonacci funciona muito bem, né? Aqui chegou na região do 23, né? E por aí vai. A gente trabalha no Fibonacci, tá, pessoal, com linhas duplas. E eu quero mais uma vez deixar aqui para vocês o porquê, né? Porque essa interseção aqui, ó, entre a linha 0 e a linha 23 é o mesmo espaço entre os 76 e o 100, ó, tá vendo? Por isso a gente sinaliza aqui, ó, com duas linhas, desculpem. A gente sinaliza aqui, ó, com a linha dupla no 76 e com a linha dupla no 111. Dessa forma, eu consigo diferenciar onde está o 76 para onde está o 23, tá vendo? Ó? Porque muitas vezes eu não coloco essa identificação aqui do nível, tá bom? O pessoal mais raiz aí não usa nível, o número do nível do Fibonacci, no Fibonacci não, tá? Na maioria das coisas. Eu costumo usar nesses mais antigos aqui, nesses fibos mais longos, para eu saber qual é o nível, porque esse fibo aqui, ó, amarelo, né? Eu tenho um vídeo explicando aqui sobre Fibonacci, tá? Esse fibo amarelo aqui, ele é um fibo que eu traço em cima do gráfico mensal, né? Em cima do gráfico semanal, eu costumo traçar um fibo azul. Porém, como está esse fibo aqui, a partir do semanal também, o fibo da pandemia, se eu fosse traçar um fibo aqui, ele ia ficar muito parecido com esse outro fibo, e a tela ia ficar poluída, né? Então, nesse fibo, no caso de Cogna, está traçado só o fibo da pandemia, que é essa coloração padrão que eu uso roxo. Por que eu uso coloração padrão, pessoal? Porque quando eu bato o olho e vejo uma linha amarela, eu sei que esse fibo é um fibo muito longo. É um fibo traçado em cima do gráfico mensal. Do mesmo jeito que quando eu olho o azul, o Fibonacci em azul traçado, eu sei que é um fibo traçado em cima do semanal. O verde eu sei que é em cima do diário. E o branco e o cinza, eu sei que são os fibos mais curtos, são os fibos de trabalho para day trade, mais curtos, né? Mais do momento, mais do ruído, né? Indo para o gráfico diário, né, pessoal? A gente observa aqui, ó, que semana passada eu demonstrei, se vocês quiserem ir no vídeo da semana passada, é importante para conferir, eu mostrei um doji, né? E a linha de tendência do ativo continuava e continua de alta, tá? Mas ele fez a correção, né, pessoal? Ó, se a gente pegar aqui, ó, nesse momento aqui, ó, a gente vai ver que o volume começou a cair, que logo depois, ó, o JJ Index com o PVT voltou para dentro da banda aqui, né? Ó, e aí o ativo começou a romper para baixo, depois rompeu a média de 9, e agora, olha, pessoal, sabe que nível é esse aqui de Fibonacci, ó? Eu não coloquei o número dos níveis, tá vendo? Esse aqui é o 111, olha onde o preço tá no 111, na região da média de 27, né? Da média móvel exponencial de 27. O MACD, ó, tá compra minguante, tá vendo? E a banda de Bollinger, ó, fechando, né? A volatilidade. Olha o volume vendedor subindo. Olha o CCI voltando da linha de 200 aqui, ó. Né? Tá vendo? Isso é relógio suíço, tá vendo, pessoal? É um indicador
fechando com o outro. Lembrando que cada indicador aqui tem uma forma de cálculo, tem uma base de cálculo, né? O PVT, por exemplo, eu já falei que é em cima do volume ponderado pelo preço, né? É um OBV ponderado pelo preço. Então, assim, será que segura aqui? Será que a dinâmica do Fibonacci vai funcionar aqui, segurar e voltar a subir, voltar alta, né? A gente tem a linha de tendência aqui embaixo, ó, batendo justamente em cima desse nível do Fibonacci aqui, ou seja, do 76 desse Fibo verde, né? Que é o Fibo traçado em cima de um topo e um fundo, ó, topo, fundo do gráfico diário, como eu disse, né? O Fibo verde é um Fibo traçado em cima de um gráfico diário, tá vendo? Ele chegou aqui, né? Chegou a bater no 127 do Fibonacci e voltou, né? Tá vendo? Rompeu 111 para baixo e agora tá indo embora, né? Tá indo embora. Será que segura aqui ou não, né? Lembrando que a gente trabalha por região, tá bom, pessoal? O preço quando bate certinho assim, ó, porque aqui era é um suporte, né, ó? É a linha 0 desse Fibonacci em verde, tá vendo? Quando bate bonitinho assim como o livro, tudo bem. Mas eu não espero bater bonitinho assim como o livro, né? Nos níveis. Eu trabalho por região, tá bom? Por exemplo, aqui ele rompeu um pouquinho o 23, mas para mim está no 23. Aqui ele rompeu o 76, mas para mim está no 76. Aqui o que ele fez? O filé mignon, né? Da dinâmica de Fibonacci, tá bom? Vamos para diante, né, pessoal? No gráfico de 60 minutos, a gente vê mais claramente aqui, né, a linha de tendência de alta. A gente vê, ó, que a média móvel exponencial de 200 está começando, tá para o alto ainda, mas está começando a ficar flat. Olha o nível do Fibonacci do 111, né? Ele bateu aqui e deu uma segurada, ó. Mas as médias de 9 e 27 apontadas para baixo com MACD vendedor e crescente, tá vendo? E a banda de Bollinger já abriu aqui para baixo, ó. A banda de Bollinger já abriu aqui para baixo, né? Será que segura aqui na duzentona, que é dura de romper? Porque o preço, ó, como está numa linha de tendência de alta, ele tem batido aqui na 200 e continuado a tendência, tá vendo? A gente já falou várias vezes aqui que toda média móvel é um possível suporte ou resistência. Por exemplo, quando está subindo, o preço sempre faz esse movimento, ó. Impulsão, correção, chega na média de 9, outra impulsão mais alta, uma correção na média de 9 também, chegou, ó, a querer ir para de 27, outra impulsão, ó. O que é isso aqui, ó? Topo duplo, né? Aí veio uma impulsão forte para baixo, ó, rompeu fundo anterior, tá vendo? Né? Correção, rompeu de novo. No momento que ele rompeu aqui, ó, esse topo aqui, ó, ele startou de novo uma nova tendência de alta aqui, ou seja, rompendo a média de 9 junto a de 27, ó, o MACD virando, minguando essa venda e virando comprador, ó, eu começo a acreditar na compra. A gente mostrou essa questão aqui desse momento no vídeo passado, tá bom? É importante dar uma olhadinha lá, porque a gente teve uma entrada aqui, ó, né? Nesse nível aqui de 76 do Fibonacci e pegamos uma alta aí, né? Tá bom, pessoal? Então, a situação atual, ó, a gente tem um fundo anterior aqui, ó. Se a gente romper aqui, ó, né? Esse é um ponto chave para tomada de decisão, ó. Fundo anterior, 111 do Fibonacci, tá vendo? Média móvel de 200, tá vendo? O JJ Index já tá vendido, só que o PVT ficou flat, ó. Ele chegou a querer namorar aqui com a banda de Bollinger de 50, mas tá flat. O CCI tá sobrecomprado, ele já tá na linha de 200 aqui, menos 200 para baixo, tá vendo? Se ele segurar aqui, pode ser que ele ganhe uma força aí para o alto, porque aqui é um suporte. Mas se ele romper esse suporte, olha o alvo, olha os alvos, né? Tá vendo, ó? Olha os alvos, próximos alvos, né? Tá vendo? Então, mais uma vez eu reforço, pessoal, por isso o relógio suíço. São vários indicadores, ou seja, engrenagens que vão dar o momento certo de compra, venda, stop, não entrar em uma operação e por aí vai, tá bom? Tudo aqui a gente
a gente interpreta o gráfico dando termômetros dele, ou seja, o volume é um termômetro do crescimento ou não do preço, né? Se o volume está caindo, ó, é complicado que o preço vai, ó. Tá vendo? Né? Se o volume sobe, ó, tá vendo? É possível que o preço vai ter força. Por quê? Porque é a frase do Joel Greenblatt, a gente sempre lembra, que o volume é a Maria Fumaça que leva os vagões do trem para passear. Ou seja, veio o volume, veio gasolina para alta do preço, tá bom? Tanto o comprador quanto o vendedor. O volume, ele cresceu aqui, vendedor, veio esse marubuzu aqui pesado, né? Tá bom? Então, o gráfico para a semana é esse, tá bom, pessoal? A gente vê ainda uma linha de tendência muito clara aqui no semanal do ativo, uma linha de tendência de alta no diário, e essa correção aqui nos 60 minutos que nos faz ter um ponto de interrogação e de atenção aqui, ó. Porque se ele romper esse aqui, pode ser que ele dê uma azedada boa aí, tá bom? Se ele romper esse ponto aqui. Vamos ver o que abre amanhã, segunda-feira, né? Tá bom? Vamos dar uma olhada então nos gráficos comparativos, né? Lembrando que o gráfico comparativo de 15 minutos é o gráfico que a gente compara a última semana, né, pessoal? E na última semana a gente vê, aqui tá a linha 0, ó, justamente onde está a Cogna, né? Cogna fez a alta dela e tudo, ó. Né? E depois começou a devolver até ficar com 0, né? Esse foi o movimento de Cogna na semana. E boa parte dos ativos fizeram isso, né? Se a gente olhar aqui, ó, a própria Petrobras que está seguindo um pouco o petróleo, tá vendo? Ó? Ó o petróleo aqui embaixo, ó. O K-Oil, né? O K-Oil, que é o Brent, e o S-Oil, que é o WTI, tá vendo? Eles fecharam quase juntos aqui. O dólar deu uma leve alta aqui, né, pessoal? Na semana, uma alta de 2,62%. Não é tão leve, mas é isso. Mini índice e Bovespa estão com queda na semana, né? Deram uma boa devolvida aí de 2%. 3,5% e aquela queda da Vale, né? A queda da Vale foi muito grande, tá bom, pessoal? Porque ela saiu aqui, ó, de 6%, de 7% de alta mais ou menos, 6,5%, né? Ó. Quase 7% de alta para 5,6% de queda, ou seja, ela caiu quase 2% na semana, tá bom? Ela deu uma devolvida violenta, que cabia até uma venda descoberto, né? Tá bom? Olhando o gráfico de 60 minutos comparativo, a gente lembra que a gente está trabalhando com o último mês, tá? A gente vê a grande devolução da Vale e da Cogna, tá vendo? Essas duas deram uma boa devolvida, né? Nesse período dessa semana realmente não foi um período tão bom, tá bom, pessoal? Houve alta aí sim nesse período do mês, mas essa última semana aí os mercados, ó, praticamente todos deram uma boa caída, né? Até a Petrobras que vinha, né? Ela deu uma devolvida aí, tá bom? E o petróleo também, né? Por conta do conflito lá e tudo. Ele deu uma boa devolvida aí. Essa semana realmente foi uma semana dos ursos, né? Olhando o gráfico diário, a gente lembra que quando a gente observa o gráfico diário, a gente está observando o último ano, mais ou menos, os últimos 12 meses, tá bom? Petrobras a gente vê, né? Alta, baixa, alta, testando aqui quase esse topo, né? A gente lembra que tem aquele ombro, cabeça, ombro, que a gente já mostrou várias vezes aqui, né? E agora essa recuperação com uma devoluçãozinha agora da última semana aqui, né? E aqui para baixo estão os outros ativos, né? Vale ainda é um ativo que tá tentando, né, reagir, tá com 11% no último ano, né? Contra 105% de alta de Petrobras, tá bom?
No último ano, dentro desse plantel de ativos que a gente está comparando, Petrobras é a estrela da coisa, né? A bola da vez de alta, inclusive pagando altos dividendos, oferindo alto lucro também, né? E tudo. E a gente vê que o dólar está aqui embaixo ainda bem com uma pequena alta no ano, né? Nos últimos 12 meses. Quando eu falo no ano, é nos últimos 12 meses, tá bom, pessoal? É 2,30, nesse caso aqui de agora, tá? Olhando o gráfico semanal, a gente vê, né, também Petronilda com uma boa alta aí, né? Ela deu realmente, depois da pandemia, ó, ela deu uma boa recuperada, né? Ela saiu do seu negativo lá da pandemia e veio para uma grande alta aí, tá bom, pessoal? A gente lembra que a gente está comparando os últimos 4 anos aqui no gráfico semanal, né? Os últimos 4 anos. E Petrobras, como é a maior alta da coisa, ela tem 154% de alta, seguida por Vale, que está com quase praticamente 80%, 79,97%, né, de alta. E aqui está o minério de ferro, né? Ou seja, onde Vale subiu 80%, minério de ferro subiu 48%, né? 47,94%, né? E aqui está o dólar, né, que subiu 42%, 43%, né, 42,9%, ou seja, o nosso real nesse período ele deu uma boa desvalorizada, né, pessoal, perante o real, tá? O minério de ferro foi a grande alta, mas também a grande baixa aqui também, né? Ó, né? Nesse período o Ibov, né, e o índice, né, o mini índice subiram em torno de 36 a 35%, tá? Eles andam praticamente juntos. E o dólar, o petróleo, né, subiu 19% o Brent e 16 o WTI, né? E a gente vê que a grande queda do período aqui foi Cogna, né? Cogna perdeu 72% do valor dela nesse período, tá? Ela deu uma grande devolvida. Ela está tentando agora reagir. A gente vê aqui, ó, essa linha de tendência de alta aqui nos últimos períodos, tá? Mas é muita coisa para ela reagir de verdade, né? No gráfico mensal, a gente vê que a grande alta, né? Quando a gente fala de gráfico mensal, a gente está trabalhando com os últimos 20 anos, tá bom? É um comparativo que a linha zero é lá 20 anos atrás, tá? A gente vê que nesse período a grande alta foi a Valesca, né? Que subiu 4.000%, tá, pessoal? 4.048%. Seguida por Petrobras, que subiu 1.608%, tá? O Ibov, né, subiu 600%, tá, pessoal? O petróleo subiu 230%, né? Minério de ferro subiu 1% só. E nesse período todo, né, a Cogna, né, pessoal, que a gente tem que lembrar que Cogna abriu capital aqui, ó, em 2007 para 2008. Ela teve período de queda, período de alta e agora está 38% negativa, comparando com o preço dela aqui, ó, a linha zero dela aqui que foi no IPO em 2007 para 2008, tá? Ou seja, quem comprou Cogna até no IPO está perdendo quase 40% do valor do seu capital, né? Tá? Sem levar em consideração a questão de lucros e tudo que em algum período foi distribuída, né? A gente está falando, tá trabalhando aqui somente com preço, tá? Olhando o gráfico mensal sem Vale, né? Porque a alta da Vale é tão alta, é tão forte que ofusca, né? A gente vê aqui mais claramente o Ibov, tá vendo, ó? A gente vê mais claramente aqui o Ibov, ó, né? A gente vê o dólar, a gente vê a Cogna aqui embaixo, né? E tudo mais. Então é isso, pessoal. Para essa semana são essas análises, tá bom? Você não sente prazer em sorrir? Quer dizer, que fazer então?
Você não sente prazer em sorrir? O que fazer então? Duas coisas. Primeiro, obrigue-se a sorrir. Se estiver só, assobie e cantarole uma melodia ou uma canção. Haja como se já fosse feliz e isto tenderá para o tornar mais feliz ainda. Dale Carnegie. É isso aí, pessoal. Sonhar, ter pensamento positivo, não é acreditar em coisas impossíveis, tá? Mas eu acho que a gente vê a vida de uma forma positiva sempre ajuda a gente a sair de problemas quando a gente tem, sempre ajuda a gente a viver melhor, né? Então procurem manter a mente de vocês pro alto, né? Essa é uma das formas, né, pessoal, de trabalhar a principal peça do setup, né? Se manter bem, né? Por mais que a gente tenha problema, todos nós temos, né? Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses, né? Essa frase é muito sábia, pessoal, porque assim, tudo que a gente coloca dentro da gente nos influi, né? Nos afeta, né? E quando a gente coloca pessoas boas do lado da gente, a gente deve manter essa coisa, né? Reter o bem, né? E o que não for do bem, vai embora, deixa pra lá, deixa pra trás e segue a vida, né? É mais ou menos isso que eu interpreto aqui dessa passagem, tá? Aquele que não quer ver o que há de elevado num homem, dirige seu olhar para aquilo que é baixo e superficial. Agindo assim, revela a si mesmo. Friedrich Nietzsche. É isso aí, pessoal. Então, assim, acho que essa frase já diz tudo por si só, né? Nunca vire de costas para o seu oponente. Nunca. É isso aí, pessoal. Essa frase aqui é uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, né, no karatê, o Echiryu, mas também serve para tudo da vida, né? Quando a gente vira as costas para o problema e posterga, procrastina e tudo, a gente pode passar um problema muito maior, né? Porque todo problema é pequeno no começo, né? E se a gente consegue resolver ele enquanto está pequeno, ele fica pequeno lá e acaba, né? Se a gente deixa ele acumular, ele pode virar uma bola de neve e ficar muito difícil de se administrar tudo, né? Desenvolva a sua própria rotina. Anote todos os seus passos. Crie um diário. Marco Aurélio Rossi, o chefe, né? É isso aí, pessoal. É importantíssimo a gente ter um controle, um diário que registre as nossas coisas, até para a gente poder se autoanalisar e nos tornarmos melhores, tá? É muito importante isso aqui. Com isso, a gente mantém sempre o que eu falo, boas raízes, com tudo isso aqui, né, pessoal? E com boas raízes, a gente conquista o sucesso de forma consistentemente positiva, tá? Muito obrigado mais uma vez a todos, tá? Espero ter passado algo que engrandeça para todos aqui, tá? Algum detalhe, alguma dica, aquela ponto de virada, tá bom? Para que todos nós possamos crescer, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Água, fura pedra. Os